Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nessa virada de noite aí, né? São 1h10 da madrugada e estamos aqui para passar um tempo com o Senhor e com quem tiver esse desejo de manter essa conexão com Deus. Eu quero convidar você a esse tempo, antes da gente refletir aqui na palavra. Quero convidar você a orar comigo e depois a gente vai ler um texto bíblico e quero compartilhar algo com você. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, né? Tua palavra, ela é fogo e martelo que esmiuça a penha, ela é espada e escudo. Ó Senhor, ela é arma de ataque e de defesa. Ó Senhor, ela é alimento, ela é revelação do Senhor para nós. Ó Senhor, pela Tua palavra, vem nos moldar, vem nos santificar, vem nos encher de Ti, vem nos fazer ter posicionamento contigo. Ó Deus, fala conosco nessa madrugada, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou com um texto no meu coração e esse texto eu vou compartilhar com alguns irmãos numa transmissão que vai ser feita no final de semana. Um dos textos que a gente vai compartilhar é esse. Mas a gente vai dar um spoiler aqui hoje, porque eu sinto que eu devo compartilhar com alguns irmãos aqui pela madrugada. Não sei porque senti o desejo do meu coração de abrir esse texto hoje de madrugada com vocês e compartilhar o que o Senhor tem falado ao meu coração. Então eu quero convidar você a abrir, se você puder abrir sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Se você não tiver a Bíblia por perto, não tem problema, só presta atenção no que vai ser lido, tá bom? Ezequiel 37, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir
os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia. Esse é um texto que me faz estremecer, porque a palavra aqui, essa experiência que o profeta Ezequiel teve, é uma experiência muito impactante. A Bíblia fala que a mão do Senhor estava sobre ele e, de repente, o Espírito do Senhor levou ele a um vale cheio de ossos. Não, existe uma outra versão que fala que ele foi em espírito para esse lugar. Então, se trata de uma realidade espiritual que Deus estava querendo mostrar para aquele profeta, o profeta Ezequiel. Ele mostra um vale cheio de ossos secos. E o profeta fez questão de relatar um detalhe. Esses ossos não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos, muito secos, como se estivessem lá há muito tempo. E o texto fala que depois que ele viu aquela cena daqueles ossos, e não eram poucos ossos, era um vale interminável coberto de ossos, e ele passeava por aquele lugar ali sombrio, parecendo um filme de terror, né? E Deus pergunta então para o profeta a pergunta decisiva: Ezequiel, esses ossos podem viver novamente? Eu costumo dizer que se Ezequiel não estivesse ouvindo essa pergunta do próprio Deus, ele com certeza daria uma outra resposta. Se fosse eu perguntando para ele, ele ia dizer: cara, você está louco, você não está vendo que é um monte de osso seco? Mas eu costumo dizer, e eu até falei sobre isso domingo com os irmãos, que toda vez que Deus nos faz uma pergunta, Ele não está em busca de informação. Deus está em busca de posicionamento. Então toda vez que Deus pergunta algo a alguém na Bíblia, ou pergunta algo a você, quando Deus te questiona algo, não é porque Ele está precisando saber a informação da pergunta. É porque Ele está esperando que a partir daquela pergunta você se posicione. E foi exatamente o que aconteceu com Ezequiel. Deus perguntou para Ezequiel: esses ossos podem viver, Ezequiel, novamente? E ele estava esperando uma resposta de fé. Ele não estava esperando um não. E Ezequiel falou: Senhor, só o Senhor sabe isso. Ele jogou a bola para o Senhor, falou: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe se eles podem viver de novo. E Deus falou: é verdade. Então eu tenho uma ordem para te dar. Profetize sobre esses ossos. Eu fico pensando que Ezequiel já tinha profetizado para muitas pessoas ali. Ezequiel era um profeta muito usado por Deus. Já estamos aqui no capítulo 37 do seu livro, ele já tinha muita história para contar, profetizando sobre o povo de Deus, profetizando sobre as nações, mas eu acho que ele nunca tinha passado por uma experiência de receber uma ordem de Deus para profetizar para um monte de osso. Ele já profetizou para pessoas, para osso seco. Parece estranho, né? Mas Deus estava também testando a obediência de Ezequiel. E Ezequiel recebe então a ordem do Senhor e fala: Ezequiel, profetize sobre esses ossos e diga a eles: ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra do Senhor para vocês.
eis que eu vou fazer entrar o espírito de vida em vocês, farei os seus ossos se juntarem, farei crescer carne, nervos e pele sobre vocês, e vou levantar vocês novamente dos seus túmulos. Que mensagem, que situação louca, humanamente falando, Ezequiel estava envolvido ali. Ele olhava, só via osso seco. Mas o Senhor tinha acabado de dizer para ele: profetize para os ossos. Por mais absurda que seja a palavra de comando de Deus, por mais inacreditável que pareça que vá acontecer alguma coisa, por mais louca que pareça a situação, se o Senhor direcionou você para falar ou para fazer algo, vá sem duvidar, fale sem duvidar, faça sem duvidar, mesmo que tudo que esteja diante dos seus olhos diga o contrário. Tudo que estava diante dos olhos de Ezequiel dizia o contrário para ele. Dizia: você vai pregar para um monte de osso? Mas ele obedeceu. E obediência e fé estão muito ligados. Quando você crê, você obedece. Quando você obedece, você demonstra fé, que nada mais é do que confiança, dependência e obediência. Então, o Senhor deu aquela palavra, aquela ordem para Ezequiel, estava também testando o coração de Ezequiel. E quando Ezequiel, então, pronuncia a palavra profética que Deus ordenou a ele sobre aqueles ossos, ele fala: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, eis que eu vou fazer nascer carne sobre vós novamente, e nervos. A Bíblia fala que houve algo super estranho, sobrenatural. A Bíblia fala que houve um barulho enquanto ele falava. E enquanto ele falava, houve um rebuliço. Houve algo estranho, começou a acontecer. E o texto fala que, nessa versão fala que foi um som de chocalho. Tem uma versão que fala que houve um rebuliço. E aqueles ossos começaram a se juntar osso com seu osso. E o texto fala que tudo que Ezequiel profetizou da parte do Senhor para aqueles ossos secos começou a acontecer de verdade. E depois que tudo começou a acontecer, o texto fala que começou a juntar osso com osso, depois começou a vir carne, depois veio nervo, depois veio pele sobre eles. Mas o texto fala que faltava uma coisa. Estava ali um monte de gente, mas não havia vida ainda neles. Então, o Senhor dá uma outra ordem para Ezequiel e fala: agora, Ezequiel, você vai profetizar para outra pessoa. Você vai profetizar para o Espírito de vida. E você vai dizer em meu nome: vem dos quatro ventos, ó Espírito de vida, e sopra sobre esses ossos, sobre essas pessoas. Entra neles, gera vida neles. E o texto fala que quando Ezequiel profetizou ao Espírito de vida, ao fôlego de vida, a Bíblia fala que o fôlego de vida entrou naquelas pessoas e trouxe vida novamente para elas. E o texto fala que eles se puseram de pé e era um numeroso exército. É interessante que o texto faz questão de dizer que não era um povo, não era um grupo, não era uma trupe, não era uma congregação. O texto fala que era um exército que apareceu ali. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Sabe, nós estamos vivendo uma geração que é um vale de ossos secos. Uma geração que os ossos mesmo, como diz o texto, eles dizem:
não tem mais esperança, não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais nada, a gente já está morto mesmo. Eu não tenho mais jeito para minha vida. E isso a gente vê não só lá fora, para as pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, mas muitas vezes com a própria igreja de Jesus, pessoas que se declaram igreja, cristãos que tiveram alguma experiência com Jesus, começam a dizer, não tem mais jeito para mim, minha vida está troncha, minha vida está torta, minha vida está acabada, eu estou morto espiritualmente, não tem mais, estou morto e enterrado, minha vida com Deus acabou. O texto fala que a voz de Deus está pronta para ecoar sobre os ouvidos e corações dessa geração. Seja você um não cristão, seja você um cristão, a voz poderosa de Deus quer entrar na sua vida e gerar vida em você. Gerar vida aonde existe morte, aonde não existe mais esperança, expectativa de reverter a situação, de reconciliação com Deus, de gerar algo novo. Parece que está tudo já acabado, mas o nosso Deus é o Deus que transforma a morte em vida. Deus é o Deus que cumpre promessas, mesmo que você esteja no túmulo. Aquelas pessoas estavam em seus túmulos, espiritualmente mortas. E Deus falou, quando eu tirar vocês da sepultura de vocês, vocês saberão que eu sou Deus e que eu falei e eu cumpri. Glória a Deus. Deus não deixa cair por terra nenhuma de suas promessas. Tem um texto que fala que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso não depende de você. A vida de Deus não depende de você, mas é importante e necessário que você dê a resposta certa para o Senhor. Talvez você seja um osso seco que precise ouvir a voz do Senhor, que precise receber o fôlego de vida de Deus sendo soprado em você, para que essa morte espiritual seja lançada fora e você se ponha de pé como parte do exército de Deus que você é. E se é isso que está acontecendo com você, em nome de Jesus eu te digo, osso seco, ouça a palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Osso seco, o Senhor vai te colocar de pé e te transformar num poderoso exército, e o Espírito de vida virá sobre você. E eu profetizo ao Espírito de vida, vem sobre esses ossos secos e sopra a vida sobre eles e põe eles de pé novamente, Senhor. Põe eles de pé, gera vida nova a esse exército que é teu, Senhor. Nova vida, novo coração, novamente. Ó Senhor. E pode ser que você seja não um osso seco, mas um Ezequiel da vida, que está sendo chamado para profetizar vida, aonde os seus olhos só veem morte. Você talvez esteja sendo chamado para liberar a palavra profética de vida de Deus para um bando de ossos secos, que mesmo você não acredita que possa acontecer nada. Mas não é a sua palavra, a sua capacidade de persuasão, a sua palavra de convencimento que vai gerar nada naquelas pessoas. Não vai gerar vida. Mas quando você der ouvidos à voz de Deus e abrir a sua boca de profeta do Senhor nessa geração e dizer, ossos secos, escutem a voz do Senhor, e profetize vida sobre eles, profetize libertação, profetize salvação, profetize restauração, profetize cura, como profeta de Deus que você é sobre essa geração, como profetiza do Senhor que você é sobre essa geração. O Senhor está te ordenando que você ministre a palavra viva de Deus sobre os ossos secos. E deixe
que o restante é com Ele. Obedeça e você vai ver o rebuliço, o milagre, os ossos se juntando, a vida vindo sobre eles, a morte sendo expulsa, um exército se colocando de pé. Coisas sobrenaturais vão acontecer quando você abrir a sua boca em nome do Senhor e profetizar a vida. Amém? Que assim seja. Eu quero orar com você agora, encerrando esse tempo. E eu quero que o Senhor, quero declarar, profetizar sobre sua vida. Que o Espírito Santo guarde essa palavra como uma chama que vai incendiar seu coração, seu espírito, sua mente, até você se posicionar como profeta de Deus nessa geração. Essa geração precisa de profetas do Senhor, homens e mulheres que abram a boca em nome do Senhor e profetizem vida para um bando de situações de morte, de pessoas envolvidas pela morte. Quero orar com você agora, vamos orar? Ó Deus, eu não sei onde há morte, mas aonde houver morte, em nome de Jesus, eu profetizo vida. Eu declaro a derrota da morte. Eu declaro em nome de Jesus a falência dos planos de Satanás na vida dos filhos de Deus e daqueles que já estão enterrados espiritualmente, soterrados pelo pecado, pela carne, pelas obras malignas. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida, eu declaro saia das suas sepulturas, povo de Deus, ponha-se de pé, exército de Deus, em nome de Jesus. Viva a vida e o propósito de Deus nessa geração. Ó, o Senhor quer te restaurar, te curar. Ó Deus, move na vida dessas pessoas. Move na vida dessas pessoas. Opera o sobrenatural, Senhor. Ó, que não seja só mais uma oração, mais uma noite, que seja a oração, a noite da reconciliação, da restauração, da vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, libera a vida, Pai, sobre os ossos secos, sobre esse grande vale de ossos secos, que talvez esteja escutando a palavra do Senhor nesse momento, que a vida do Senhor venha e gere vida nesses ossos, Pai. Ó Espírito Santo, muda realidades. O Senhor é especialista em reorganizar, ó, realidades, ó Senhor, em do nada gerar vida. Faz isso na vida dos teus filhos. Mostre que o Senhor é Deus na vida deles. Mostre que o Senhor não muda, que a tua aliança permanece de pé e que o Senhor restaura o oprimido, resgata o abatido, que o Senhor levanta o que está no pó. Ó Senhor, tu és aquele que levanta os mortos e gera vida neles. Que o teu exército se levante e se posicione para a batalha dessa geração e sejam canais teus também. É o que eu oro, pedindo a unção, o poder restaurador, salvador, libertador do sangue de Jesus, pelo teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Aleluia. Amém.